Saiba como uma lata de talco em um encontro íntimo me fez passar pelo maior e mais divertido aperto da minha vida. Eu vou te contar essa história e também como escapar dessa cilada. Mas antes, vamos falar de um assunto sério que, segundo o PROSEX, o Projeto de Sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo, atinge mais da metade dos brasileiros. Impotência, ereção insuficiente, ejaculação precoce e falta de orgasmo. E neste mesmo vídeo eu te darei 4 dicas práticas para você começar a mudar o seu desempenho ainda hoje. Um homem com ereção insuficiente e uma mulher que não chega ao orgasmo. O que eles têm em comum? Tudo, inclusive a solução. Especialmente a forte possibilidade de perder a esposa, a namorada, a ficante, de passar por um constrangimento ou nunca se sentir plenamente satisfeito. Um estudo do Jornal da Medicina Sexual revelou que as mulheres gostariam que o momento de intimidade durasse ao menos 23 minutos, enquanto a maioria das relações dura em média pouco menos de 5 minutos. Sexo é um instinto básico. Quando não satisfeito plenamente, acabamos tentando compensar com outras coisas, como comprar demais, comer demais, gerando um problema em cima do outro. Dívidas, excesso de peso, tristeza, depressão, possíveis traições, separações e, por fim, o isolamento e a solidão. Eu acredito que ninguém queira passar por isso. Menos ainda sentir-se incapaz de satisfazer sua mulher, ou arriscar perder essa pessoa para outra, porque não conhece soluções extremamente simples que veremos aqui. Você verá neste vídeo que tudo que seu corpo precisa para um ótimo desempenho está dentro de você mesmo. Que você não precisa nada de fora. Nenhum produto, nenhum tratamento, nenhum remédio e nem soluções milagrosas duvidáveis. Aliás, nem da lata de talco que eu citei no início. Você saberá dentro de pouco que as principais causas da impotência, da ejaculação precoce e da falta de orgasmo têm origem apenas emocional, na ansiedade, nas crenças limitantes e no estresse. Que remédios com efeitos colaterais desagradáveis e tratamentos caros são soluções temporárias que geralmente sequer funcionam. São pouquíssimos casos onde a caríssima reposição hormonal resolve o problema. Segundo o Dr. Drauzio Varela, mesmo aos 80 anos, a produção de hormônios está preservada no homem e somente 4% deles precisam de reposição hormonal. Esta que, além de cara, ainda pode provocar o surgimento de câncer. Você saberá agora que os tais afrodisíacos são uma tremenda perda de tempo e dinheiro. Você pode até se convencer de que afrodisíacos funcionam. Porém, no máximo, eles podem aumentar a sua vontade de sexo, não seu desempenho. É só mais frustração, porque não adianta nada ter vontade e falhar na hora H. E sabe por quê? Libido e potência não são a mesma coisa. Não existe qualquer prova científica de que o afrodisíaco e alimentos com nutrientes X ou Y funcionem. Isso já foi mostrado por universidades americanas e outras inúmeras pesquisas. E é o que afirma categoricamente o sexólogo Gerson Lopes, coordenador do setor de sexologia do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. E ainda nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para começar a mudar essa situação tão desagradável e vergonhosa. Pense bem, quando você tem alguma experiência agradável, qualquer uma, não só a sexual, acaba querendo repetir, certo? O mesmo acontece com o sexo. Quando as experiências são cada vez mais sem graça, a vontade diminui até que acabe de vez. Você desacredita. Seu cérebro grava que aquilo não lhe dá o prazer devido e, portanto, não é importante. E quando você falha uma vez, fica com medo de falhar novamente e provavelmente conseguirá mesmo falhar de novo por causa do seu medo e assim a ansiedade vai aprofundando o problema. Da mesma forma, você pode programar o seu corpo para que ele funcione mais e melhor. Homens com ejaculação precoce ou que não conseguem se segurar por muito tempo, mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. Isso tem solução com algumas técnicas simples de tantra terapêutico, sem remédios, sem controle de alimentos, usando o seu próprio corpo.
ajustando o que você já faz involuntariamente. Simples práticas corriqueiras que nós esquecemos, como respirar corretamente, por exemplo. Em alguns minutos você vai saber como resolver esses problemas. E se além de sentir-se mal consigo mesmo, ainda tem medo de prejudicar o seu relacionamento, ou tem receio de entrar em alguma relação com medo de fazer feio, eu sugiro que você fique comigo mais alguns minutos. Isso pode mudar completamente a sua vida, não importando a sua idade. Meu nome é Rogério Lubick e eu estou muito longe de ser um guru tântrico, muito mesmo. Eu sou apenas um praticante e também pesquisador. Felizmente nunca sofri de impotência, mas já falhei, é claro. Todo homem um dia falha, seja por estar de cabeça quente, seja porque a mulher com quem está não corresponde, seja por desgaste de relacionamento. No entanto, eu não estava satisfeito com o meu desempenho. Tive sim algumas pessoas que eu queria muito agradar e justamente com elas eu não consegui ir muito longe. Isso me frustrou. Eu não vou ficar aqui contando histórias constrangedoras que me levaram a pesquisar como aumentar o desempenho sexual. Eu vou direto ao ponto. Quais são estas soluções? Eu sou escritor, editor de conteúdo de revistas e livros e venho da área editorial e imprensa. Eu estou acostumado a levantar dados para matérias e publicações. E nesses anos todos de pesquisa para o meu livro, que começaram quando eu tinha por volta de 25 anos, eu venho selecionando o que funciona e o que não funciona em relação ao desempenho sexual. Eu entrevistei pessoas com problemas e outras que achavam não ter problemas. Entrevistei médicos, terapeutas, psicólogos e continuo entrevistando até hoje, desenvolvendo a segunda versão do livro sobre o assunto e que tem ajudado muitos homens e mulheres a alcançar uma vida sexual prazerosa. Hoje eu tenho 50 anos de idade. Sou solteiro porque assumi meu gosto pela liberdade. E modéstia à parte, eu não me acanho frente a qualquer mulher, seja qual for, seja de que idade for. E são dois os motivos. Primeiro, que eu sei como eu funciono e do que eu sou capaz. Segundo, que eu tenho absoluto controle sobre meu corpo, e isso eu consegui com o tantra terapêutico. 1 hora, 2 horas, o que for necessário para satisfazer uma mulher. E nem sou assim um seguidor muito fiel da filosofia. Eu apenas afirmo que os princípios do Tantra, quando usados como terapia, permitem sim controle total. Talvez você desconfie que exista algo assim, resolver problemas sexuais apenas utilizando os recursos que o próprio corpo já tem. Fosse assim, as indústrias farmacêuticas estariam falidas, os consultórios médicos vazios. No entanto, a verba publicitária deles é terrivelmente maior do que da maioria, além do fato de que nós, ocidentais, não costumamos acreditar muito em filosofias e práticas antigas. Um ótimo exemplo disso é aquela lata de tal que eu citei no início, e que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu poderia ensinar o Tantra e todos os seus benefícios. O sexual é apenas uma pequena parte. Mas, como disse, os ocidentais não têm paciência para isso. Então eu vou ensinar como acabar com esses problemas de ereção e orgasmo com base na terapia tântrica e no que eu pesquisei junto a médicos, terapeutas e outros profissionais para mostrar como ela funciona. E talvez, vendo que isso realmente funciona, testando em si mesmo, você se interesse em saber mais depois. Portanto, se você tem problema de ereção ou não consegue atingir orgasmo, terá interesse em saber o que eu tenho a mostrar nos próximos minutos. Uma forma de solucionar de uma vez por todas os problemas de ereção, de ejaculação precoce, de falta de orgasmo, de relacionamentos que se quebram por falta de intimidade satisfatória, ou mesmo se você nem tem problemas desse tipo e apenas quer turbinar o seu desempenho e evitar situações constrangedoras. Eu vou mostrar porque não interessa à indústria e aos médicos que todos saibam desse método milenar que pode mudar sua vida de uma vez por todas. É que as indústrias e médicos precisam de algo chamado lucro, enquanto as filosofias antigas apenas existem. Basta aplicá-las. A parte boa é que não há qualquer efeito colateral ou qualquer custo nisso e são extremamente simples e eficientes. E eu tenho certeza de que você vai me agradecer por isso, assim como nessas mensagens que eu recebi.
Esse rapaz achava que sofria de impotência e estava quase perdendo a namorada. Boa noite, tudo bem? Agora eu deslanchei de vez. Sexo quase todos os dias. Muito bom. Uma garota que estava com problemas de relacionamento com a namorada. Obrigada. Tem me ajudado bastante em minha vida sexual. Depois que comecei a estudar mais suas dicas, a minha relação com a minha namorada melhorou muito. E de uma mulher que não atingiu orgasmo. Muito obrigada. Eu descobri que era psicológico mesmo. Bom, são muitos depoimentos que eu recebo, eu não vou alongar muito. Eu vou te explicar como funciona esse método, começando pelo que eu disse no início. Um homem com ereção insuficiente e uma mulher que não chega ao orgasmo. O que eles têm em comum? Tudo, inclusive a solução. A ereção acontece quando há um estímulo vindo dos centros de prazer do cérebro. O membro se enche de sangue, a respiração fica acelerada para oxigenar o sangue que o coração bombeia para os músculos. E há uma descarga de substâncias químicas para o corpo. E é neste ponto onde geralmente ocorrem problemas. As cavidades do membro têm que estar relaxadas para que se encham e depois retenham o sangue, mantendo assim a ereção. Depois temos o tempo até o orgasmo, que varia de alguns segundos a poucos minutos na maioria dos homens. O mesmo princípio acontece com a mulher, só que elas podem demorar mais de 20 minutos até o orgasmo. Portanto, o que é bom para você certamente não será para elas. O problema nesse processo começa na falta de autoconhecimento, em saber como seus corpos funcionam, nas travas de criação ou de cultura. Tudo isso influi e você logo saberá quais travas são essas e como lidar com elas. Você saberá também como a sua respiração influencia diretamente no controle da ejaculação e do orgasmo, e como exatamente fazer com que ela funcione ao seu favor, trazendo mais prazer e satisfação. Saberá quais os músculos que afetam diretamente seu desempenho e como estimulá-los em um primeiro momento. E aí vai a primeira dica. Por exemplo, o músculo do assoalho pélvico, o músculo PC, que você identifica quando retém a urina. Se você treinar essa retenção 2 ou 3 vezes ao dia, já sentirá uma imensa diferença no seu controle. Saberá principalmente que, uma vez entendidos esses conceitos, que não precisará sequer pensar neles porque o seu corpo se acostuma. E a cada sucesso isso ficará mais e mais gravado no seu subconsciente. E com esses conceitos simples você atingirá uma vida sexual altamente saudável, prazerosa e satisfatória, que é justamente o que o Tantra almeja. E com essa vida sexual totalmente equilibrada, perceberá que o Tantra pode influenciar em todos os campos da sua vida, na autoestima, na sua saúde, na segurança das suas decisões, na sua paz interior e controle emocional. Mas vamos focar agora em desempenho e orgasmo, que é o que nos interessa. Não tem mais cabimento deixar nossas parceiras deprimidas, infelizes, desejando outro, ou te comparando com as anteriores, arriscando seu relacionamento ou evitando novos. Nem mesmo se expor ao comprar produtos para impotência, além de todo o custo financeiro e ainda sofrer efeitos colaterais. Até quando você quer ser dependente de agentes externos? Satisfazer qualquer mulher na cama é o desejo de todo homem. Sexo é vital para qualquer relacionamento, seja novo ou antigo, além de ser uma necessidade básica do ser humano. Se você não está satisfeito com seu desempenho sexual, você se torna amargo, nervoso, estressado, infeliz, inseguro, envergonhado e sozinho. Porque suas parceiras ficam infelizes, insatisfeitas e decepcionadas tanto quanto você. Pessoas insatisfeitas acabam se enfiando na comida, em doces, engordando, ou passam a jogar a sua frustração em outros tipos de vícios, como jogos, atividades físicas exageradas e muitas vezes prejudiciais. Tornam-se pessoas insuportáveis porque passam o tempo todo descarregando as suas frustrações em qualquer um que passe pela frente. Acaba ficando até com a saúde mais frágil. E para que isso, se é possível ser uma pessoa totalmente equilibrada e satisfeita, com uma vida sexual ativa e completa,
com orgulho de saber que pode fazer o que precisa ser feito, pelo tempo que precisa ser feito, e sem gastar com remédios caros, com médicos, sem lidar com efeitos colaterais desagradáveis e sem comprar um único produto que seja na farmácia ou no supermercado. Você sabe que qualquer remédio é pura química, que resolve um problema por um período e deixa sequelas que com o tempo acabam prejudicando outras coisas. Deve saber também que não há qualquer prova científica de que produtos naturais e misturas façam milagres. Tem até quem coma a cabeça de bode, tentando resolver seu desempenho. Porém, afrodisíacos são mitos. Você pode constatar tudo isso por si mesmo com alguns cliques no Google. Quando tive contato com o Tantra e descobri que tudo isso pode ser resolvido apenas com o controle da respiração, alguns toques no próprio corpo e práticas tão simples, eu não acreditei que resolvesse. Eu só acreditei no dia que encontrei uma mulher totalmente ninfomaníaca. Dei o cano no trabalho e nós passamos 5 horas ativos em um motel, em plena quinta-feira. E depois voltamos no sábado e foram mais 7 horas. E nessa época eu já tinha bem mais de 30 anos. Como manter-se por tanto tempo? Uma segunda dica. Anota aí. Você pode começar, por exemplo, retendo o orgasmo durante a masturbação. Quanto mais próximo do orgasmo você conseguir reter ou se masturbar, mais controle você terá depois. Tente isso e já perceberá uma diferença significativa no seu desempenho. Mas eu ainda não tinha verdadeira noção do que tinha em mãos. Não sabia ainda que existia muito mais que apenas desempenho muito acima da média dos homens e que definitivamente era um diferencial. Havia alcançado meu objetivo e era só isso que eu queria. E quebrei a cara quando usei o mesmo desempenho com quem não precisava de tanto, e depois até nunca mais quis me ver. E eu tentei ajudar alguns amigos falando sobre o Tantra e o que as suas técnicas terapêuticas poderiam fazer. Mas quem disse que alguém se interessava? Achavam logo que era religião, que era alguma crença espiritual. Nós ocidentais somos muito resistentes a isso. Então eu percebi que a melhor forma de mostrar como isso funciona era batendo direto no que mais incomoda. Na falta de ereção suficiente, no baixo desempenho, na falta de orgasmo e comprovando isso cientificamente. Eu pensei comigo, se eu conseguir resolver esses problemas e deixar saber que a solução foi o Tantra terapêutico e suas técnicas, talvez as pessoas acreditem e passem a pesquisar mais e ir além, como eu fui. Porque além de resolver meu problema de desempenho, hoje gosto de uma saúde total, de paz de espírito, acabei com o estresse e passei a ter uma visão da vida tão diferente que até eu mudei de profissão. Eu perdi meus medos, quebrei os meus bloqueios. Foi por isso que eu resolvi entrevistar médicos, terapeutas, urologistas, em busca de orientações. Estou acostumado a levantar dados e usei anos da minha vida em busca de uma solução, para saber quais eram as causas físicas e psicológicas do baixo desempenho e da falta de direção em alguns casos. Fisiologia, anatomia, crenças limitantes, efeitos psicológicos, travas de criação. Eu precisava, antes de tudo, provar como aquilo funcionava tão bem, com ciência, não com filosofia. Companhias, obviamente, não têm interesse nisso. Elas querem vender medicamentos. Outros querem vender suplementos. Outros querem vender fórmulas. Quando nada disso é necessário. O nosso corpo já tem tudo o que precisa para funcionar corretamente e até superar o seu desempenho. Anos atrás conheci a Adriana Silva, que é terapeuta e massoterapeuta. E foi quando resolvemos mostrar de forma científica como funciona o Tantra terapêutico e organizar esse material. Com base na nossa experiência com Tantra e psicanálise, fizemos mais de 300 entrevistas com pessoas comuns para confirmar aquela pesquisa do Hospital das Clínicas. Então fomos procurar médicos, urologistas, ginecologistas, sexólogos, psicólogos, psicanalistas, porque não queríamos apenas chegar aqui e dizer a você:
Olha, faça isso que funciona. Você acreditaria? Eu não. Até porque na área editorial e jornalismo eu aprendi que tudo deve ser justificado com argumentos, fatos e provas. O Tantra é uma filosofia, não uma religião e muito menos ciência. Uma filosofia que não é focada em sexo, mas em saúde física, mental e espiritual. Eu posso te dizer que provavelmente você respira errado, que se prestar atenção ao modo como respira, já mudará sensivelmente o seu desempenho. Por que você acreditaria em mim? Por isso eu fui pesquisar e conversar com profissionais. Respirar corretamente muda o seu desempenho, não só o sexual. Isso eu já sabia, sempre funcionou comigo, mas eu precisava explicar. Não bastava apenas dizer que isso funciona. A adrenalina acelera o coração, que envia mais sangue oxigenado aos músculos. Os centros de prazer no cérebro são ativados por substâncias químicas, enquanto outra região do cérebro reage descarregando endorfina, que é um calmante. E quando essas substâncias se misturam, nós temos um curto-circuito chamado orgasmo. Olha a terceira dica. A respiração correta controla isso, atrasa a descarga das substâncias calmantes. Você dura mais tempo em atividade. Isso é físico, não depende de fé, não depende de crença. E durando mais, a sua parceira fica satisfeita, ambos têm mais vontade, ambos ficam mais felizes, suas células vibram positivamente e isso aumenta a sua imunidade, a sua saúde, a sua alegria de viver, te deixa mais calmo, alivia o estresse, você lida melhor com a vida. Esta é a iluminação que o Tantra propõe, só que vista de uma forma científica, física. Quando você alcança tal equilíbrio, você reduz a ansiedade, come só o necessário, você só compra o que precisa, não sente necessidade de fazer coisas que compensem aquela insatisfação que muitas vezes você não sabe nem de onde vem. E não é simples? Basta começar respirando corretamente. Técnicas de respiração e outras técnicas tão simples quanto esta mudarão completamente a sua vida, assim como mudaram a minha. Eu lhe entreguei 3 delas aqui. Daqui a pouco eu te dar mais uma dica. Só que eu levei anos e anos para entender o conceito porque não tinha essas dicas diretas, comprovadas. Eu tive que ralar com pesquisa e seleção de material, testes e mais testes, fazendo cursos e vivências não muito baratas, ensinando amigos, amigas, conhecidos. Tive quase que redescobrir a roda. Eu disse que contaria porque as pessoas estão insatisfeitas. Por que isso acontece? É consenso entre os diversos profissionais que entrevistamos que as pessoas já nascem sendo acuadas. Já iniciam sua vida inundadas por crenças limitantes, por proibições de cunho social e religioso. Isso se reflete durante toda a vida. A desconstrução de tudo isso, a consciência de que você é dono ou dona de si mesmo, é um passo importante. Por isso eu não falo somente em técnicas. Eu abordo uma linha lógica com outras áreas das quais eu falarei adiante. Se você fosse consultar psicólogos, terapeutas, psicanalistas para desconstruir essas travas, acabaria gastando uma pequena fortuna. Se você tem boa saúde e seu problema é ser rápido demais na cama, se o seu problema é falta de orgasmo, definitivamente você não precisa de remédios e tratamentos caros. Ainda assim, eu também abordo sobre saúde. Homens, às vezes, são rápidos demais. Mulheres, muitas vezes, não conseguem alcançar o clímax. Autoconhecimento, conhecer seu par, desconstruir mitos, aumentar a energia e a libido, conhecer as técnicas certas. Então seguimos uma linha lógica. Explicamos o que é o Tantra, claro, já que tudo é baseado na filosofia. Falamos sobre como desconstruir crenças limitantes, fisiologia, benefícios do sexo, hormônios, respiração, sobre anatomia masculina e feminina, masturbação, energia sexual, libido, ejaculação precoce,
Ensinamos como conhecer a si mesmo através da massagem tântrica e como fazê-la. Por fim, técnicas para homens e técnicas para as mulheres. E para facilitar ainda mais, reunimos todas essas informações em vídeos legendados, com áudios MP3, 16 videoaulas que trazem materiais de apoio para leitura em PDF e uma série de vídeos relacionados. E tudo pode ser acessado a qualquer hora, de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Eu e a Adriana ficamos muito felizes quando recebemos e-mails como esses, de pessoas que acessaram esse material. Prezados Rogério e Adriana, gostaria de saber se os vídeos trazem as mais praticadas e importantes técnicas da relação sexual tântrica. Pergunto porque desejo aprender a praticar com a minha mulher sem ter que nos expor com terapeutas. E sim, os vídeos trazem isso também. Bom dia, Rogério. Queria evitar e-mails repetitivos a você, mas como sou bem passional, após ver alguns vídeos referentes aos módulos, é inevitável que eu faça elogios a você. Parabéns pelo seu trabalho e seriedade. Vídeos bem informativos e confiáveis. Esse e-mail veio de um médico psiquiatra que é mestre em farmacologia e doutorando em biotecnologia. Provavelmente você está querendo saber como acessar esses vídeos, e isso é muito fácil. Ao invés de se deslocar até um consultório e gastar pequenas fortunas, você pode acessar daí mesmo onde você está, a qualquer hora, ver e rever quantas vezes quiser, com toda a privacidade. Uma única consulta com um terapeuta você gastaria 300 ou 400 reais facilmente, e normalmente precisaria de no mínimo 10 sessões. O mesmo para uma reposição hormonal, onde gastaria com a consulta ao endocrinologista e mais cerca de 500 a 600 reais cada aplicação, e ainda torcendo para não desenvolver um câncer depois. Só que isso geralmente não é necessário para a maioria das pessoas. É o mesmo que jogar fora mais de 6 mil reais. Para acessar esse conteúdo e começar a superar suas limitações com técnicas absolutamente simples, como algumas que eu mencionei, e ainda poder tirar dúvidas por e-mail, você não precisa nem de 10% desse valor, que seriam 600 reais. Aliás, não é necessário investir sequer metade disso, nem os 300 que você gastaria em um mês, por baixo, usando Viagra, Cialis e similares que funcionam apenas em alguns momentos e ainda trazem aqueles efeitos colaterais terríveis sem nunca resolver definitivamente o problema. Eu tenho absoluta certeza de que você investiria uma pequena fortuna para recuperar a sua vitalidade e nunca mais sentir vergonha de falhar na hora H, por não conseguir obter e manter ereções satisfatórias. Fora o custo financeiro, você estaria pagando o custo da sua saúde, com problemas cardíacos, de sistema nervoso, enxaquecas ou mesmo um câncer. Remédios são um custo extremamente alto se comparados a essa solução totalmente natural e que você já tem, não precisando se expor em consultórios, farmácias e sequer comprar qualquer produto. Mesmo sabendo disso, eu jamais poderia pedir que você invista o valor de uma única injeção ou de alguns comprimidos. Eu creio que seria justo pelo tanto de pesquisas e entrevistas que eu tenho feito e depoimentos que eu tenho recebido. Pedir pelo acesso aos 16 vídeos do método Tantra e Sexualidade, algo em torno de 600 reais. Mas eu não peço sequer a metade disso para você acessar esse conteúdo totalmente natural de onde estiver, com segurança e discrição. Nem 600 e nem 300. Não se trata apenas de dinheiro. Eu me lembro perfeitamente como é passar esses apertos que não desejo a ninguém. Nenhum homem merece passar por situações tão constrangedoras e eu sou muito grato ao Cosmos por ter me dado a dádiva de descobrir tudo isso. Eu não vou pedir sequer 200 reais por um método comprovado por milhares de anos. Pode acreditar nisso. Se você agir ainda hoje, poderá obter acesso completo ao método Tantra e Sexualidade
com 16 videoaulas principais, mais áudio MP3, mais vídeos relacionados, mais material de apoio em PDF e suporte por e-mail para tirar dúvidas e obter orientações, com toda a descrição, por um investimento único de R$ 184 no boleto e que ainda pode ser parcelado em 12 vezes do cartão. Algo em torno de R$ 18 ao mês para acabar de uma vez por todas com as suas preocupações com a ereção e com a falta de orgasmo. Exatamente. Você não investe nada mais que R$ 18 por 12 parcelas e para começar é só clicar no botão abaixo desse vídeo agora mesmo e efetuar uma compra totalmente discreta e em sistema seguro, como esse que eu estou mostrando. Inserir então alguns dados básicos que jamais serão compartilhados com quem quer que seja e já receberá orientações sobre como proceder. Somente isso. 12 parcelas de R$ 18 no cartão ou R$ 184 no boleto e você poderá acessar o programa inteiro do método Tantra e Sexualidade de qualquer computador, tablet ou celular com absoluta discrição. E nós estaremos em contato direto para tirar suas dúvidas. E eu confio tanto que você terá resultados com o método que ainda vou te dar uma garantia de 30 dias com 100% do seu dinheiro de volta. Funciona assim. Você clica agora no botão abaixo e começa a receber o conteúdo hoje mesmo. Já poderá baixar um e-book e orientações. A senha de acesso à área exclusiva e secreta seguirá logo depois. Então, você terá 30 dias para comprovar que o método realmente funciona ou poderá pedir um reembolso e reaver cada centavo que investiu. Você começa agora mesmo a acessar o conteúdo e mudar a sua vida sexual, a aprender a alcançar e potencializar seus orgasmos, e se em até 30 dias você achar que isso não funciona, e se você não estiver feliz com o resultado, o que eu duvido, você pode pedir seu reembolso, sem perguntas, sem questionamentos, sem insistência para que você continue. E eu duvido porque mais de 450 pessoas obtiveram seu acesso no primeiro trimestre deste ano. E nenhuma delas pediu devolução. Absolutamente nenhuma. Por isso eu farei ainda mais. Mesmo que você peça o seu reembolso, ainda manterei o seu acesso liberado por 90 dias. Eu estou assumindo esse risco porque eu confio na sua honestidade e nos resultados do método. Portanto, você não tem absolutamente nada a perder. O método e as técnicas ensinadas em Tantra e Sexualidade darão um fim nesse terror que é falhar naquela hora, que é não conhecer o que é um orgasmo. E você ainda aprenderá como potencializar esses orgasmos para além do que você pode imaginar hoje, recuperando a sua autoestima e confiança. E eu não estaria aqui me expondo e declamando o meu nome completo se não soubesse realmente que resultados podem ser alcançados. E só há uma maneira de você não alcançar resultados: se deixar de agir agora. Eu fecho as vagas algumas vezes para não sobrecarregar o sistema e prejudicar quem está cuidando de si, assistindo aos vídeos e materiais de apoio. Por isso, se você voltar depois a esta apresentação e ela não estiver mais no ar, eu lamento não poder fazer mais nada por você. Você terá de esperar a abertura de novas vagas. Mas por que você adiaria isso? Não há qualquer risco. Os resultados dependem única e exclusivamente de você. Você pode resolver totalmente seu problema de ereção, de desempenho e falta de orgasmo em poucos dias a partir de agora, clicando no botão abaixo. Esse vídeo está acabando e é preciso que você tome uma atitude por si mesmo agora. Clique no botão abaixo. Se você sofre com ereções insuficientes, se não dura tempo bastante para satisfazer a sua parceira, se tem até medo de tentar e falhar novamente, o que mudará se sair agora sem tomar uma atitude? Continuará insatisfeito, com medo de falhar a qualquer momento ou não satisfazer sua parceira totalmente? Ou continuará gastando com remédios e amargando com aqueles efeitos colaterais? E
Imagine se neste momento a sua parceira ou uma pessoa nova quisesse ficar com você. Agora mesmo, nesse minuto, sem pensar, o que você faria? Perderia um tempo para ir à farmácia se não tiver um comprimido no bolso? Teria de ficar enrolando até que ele fizesse efeito? E amargaria uma tremenda dor de cabeça e náuseas depois? Vai continuar se sentindo frustrado e infeliz com a sua vida amorosa se deteriorando, quando pode tomar uma atitude com um clique e recuperar sua autoestima e autoconfiança? Depois de dominar essas técnicas simples, não haverá mais motivo para você ter receio de conhecer pessoas novas, de perder seus relacionamentos, de não satisfazer suas parceiras, de continuar sem alcançar orgasmos e fazendo sexo quase por obrigação até perder totalmente a vontade. E se você já perdeu a vontade de ter uma vida sexual ativa, mais um motivo para clicar no botão abaixo e reservar uma das vagas. Experimente o método Tantra e Sexualidade agora mesmo. Você já sabe que não há riscos de arrependimento e menos ainda efeitos colaterais. A decisão é sua agora. Você já sabe o que precisa fazer. Ainda assim, eu vou te dar um bônus como incentivo. Mas deixa eu te contar aquela história sobre o tal que eu já te falo sobre o bônus. Eu estive saindo com uma pessoa pouco mais nova que eu, e quando começamos a buscar variações, ela comentou que quando era menina ouviu sua avó comentar aquele famoso no meu tempo. E a história era que as mulheres naquela época usavam talco para parecerem mais virgens. Bom, eu topei na hora. Só que eu só tinha talco antipulgas e antisséptico. Nós optamos pelo segundo. E eu te falo, com a mais absoluta certeza que isso funciona tanto quanto essas técnicas do método Tantra e Sexualidade. Se eu não conhecesse essas práticas, eu teria desistido, não teria conseguido. Porque nem com a melhor das ereções o negócio entrava. Parece que estava costurado. Imagina só a situação. Só depois de muito riso é que foi cedendo aos poucos e eu nunca experimentei uma mulher tão apertada. E foi muito bom para os dois. Você deve estar rindo da minha cara, né? Achando absurdo, mas eu tenho certeza que você vai acabar experimentando, né? Bom, lá vai a quarta dica então. Eu te aconselho o seguinte: use pouco talco. Vá experimentando pequenas picadas. E por tudo que é mais sagrado, não use talco para chulé. Ela teve alergia e acabou tendo que ir ao ginecologista. É sério. Por essa prática tão antiga e eficiente, você percebe que faz muito sentido usar técnicas de Tantra para resolver problemas relacionados à vida sexual. Pois bem, para te incentivar a conseguir ereções realmente firmes e até mesmo poder tentar o truque do talco, depois dos 30 dias de garantia, eu ainda envio a você como bônus uma cópia do nosso livro Tantra e Sexualidade, com 240 páginas, contendo este e ainda mais conteúdo sobre cada assunto. Este livro não é vendido separadamente por estar em uma versão não terminada totalmente. Portanto, clique agora mesmo, já imediatamente no botão abaixo e reserve o seu lugar. Já está em tempo de você assumir o controle da sua vida, da sua atividade sexual e da sua iluminação. Já passou da hora de parar de terceirizar o seu prazer e ainda pagar caro por isso. Então, até daqui a pouco. Clique agora no botão abaixo. Ainda pensando no assunto? Ok, eu vou resumir aqui algumas coisas que podem ter deixado dúvidas. Muitas pessoas ficam com dúvidas ao saber que podem resolver seus problemas de ereção, de ejaculação precoce e falta de orgasmo sem comprimidos, sem ervas medicinais, injeções, somente usando os recursos que o corpo já tem. Eu vou responder então algumas das perguntas mais comuns. Para quem é o método Tantra e Sexualidade? É para o casal. Por isso até ele contém módulos específicos para homens e mulheres, separadamente. E para um melhor desempenho, é muito mais garantido quando um conhece o outro. É para o homem que sofre com ereções insuficientes, para os que têm um desempenho insatisfatório, ejaculação precoce ou rápida, e para mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. Mas eu sou mulher, o método serve para mim também?
Sem dúvida que serve. O método e a fisiologia não são tão diferentes entre os sexos nesse sentido. Como funciona o método Tantra e Sexualidade? O método é baseado na tríade autoconhecimento, quebra de crenças limitantes e nas práticas. Em quanto tempo eu obterei resultados? Só depende de você. Se seguir algumas dicas que dei nesse vídeo, já sentirá uma enorme diferença de imediato. Se seguir o método completo ensinado nos vídeos, com certeza elevará sua vida sexual a um outro nível. O que é abordado dentro do método Tantra e Sexualidade? Desconstruir crenças limitantes, fisiologia, benefícios do sexo, hormônios, respiração, anatomia masculina e feminina, masturbação, energia sexual, libido, ejaculação precoce, como conhecer a si mesmo através da massagem tântrica e como fazê-la. E, por fim, técnicas para homens e técnicas para mulheres. Por quanto tempo eu preciso exercitar as práticas? Olha, a partir do momento que você entender como seu corpo funciona e por que ele reage de determinada maneira, o corpo passa a reagir de uma forma automática, assim como respirar. Por exemplo, a respiração. Quando você presta atenção à forma correta de respirar, passa a respirar corretamente sem sequer perceber. O mesmo serve para as demais práticas. O que eu vou receber se adquirir o acesso? Você receberá de imediato um e-book Orientações do Tantra para o Sexo Saudável, algumas orientações originais e logo depois uma senha para acessar a área que contém 16 videoaulas, podendo assistir em vídeos legendados ou ouvir em MP3, mais vídeos relacionados, documentos de apoio e, ao final, acesso a 11 músicas relaxantes. E após 30 dias, eu enviarei para você por e-mail o livro Tantra e Sexualidade com 240 páginas. E se eu me arrepender depois? Olha, eu duvido francamente que você se arrependa. Ainda assim, você tem 30 dias para utilizar o material e colocar em prática, ver resultados acontecerem e se dentro desse prazo achar que não serve para você, basta solicitar a devolução. Portanto, você não tem nada a perder. Clique no botão abaixo o quanto antes. Alguma chance de um método não funcionar para mim? A única forma de um método não funcionar é você não obter acesso a ele. Para o caso de você sofrer algum tipo de doença coronária ou respiratória grave ou diabetes severa, eu sugiro que você procure um médico para orientações mais precisas e evite medicamentos sem prescrição, especialmente aqueles para disfunção erétil. O acesso é discreto? Mais discreto, impossível. Você pode acessar de onde quiser, seja do computador, tablet ou celular, com uma senha só sua, podendo assistir aos vídeos legendados ou apenas ouvir o áudio em MP3. Como faço para acessar as aulas? Isso é muito simples. Basta clicar no botão abaixo, preencher alguns dados básicos e logo depois receberá o acesso ao download do e-book inicial e algumas orientações. Em seguida, será enviada sua senha personalizada e só sua. Portanto, clique agora mesmo no botão abaixo e comece a mudar o seu desempenho nos próximos minutos. Algo mais que eu preciso saber? Só quero reforçar. Reposição hormonal é cara e pouquíssimas pessoas realmente precisam. O Dr. Drauzio Varela afirma isso, entre outros especialistas. E ainda pode causar câncer. Medicamentos como Viagra, Cialis e similares, além de caros, causam efeitos colaterais muito desagradáveis. E tudo isso com muita exposição pessoal. Os afrodisíacos só funcionam por indução psicológica. Ainda assim, influenciam apenas em sua vontade de fazer sexo, não em sua ereção e desempenho. E de nada adiantaria se ajudasse na ereção se você não consegue ter controle para se manter mais do que alguns poucos minutos.
De qualquer forma, você não pode depender de fatores externos quando tudo o que você precisa está em você, pura e simplesmente. Clique no botão abaixo e acesse o método Tantra e Sexualidade e comece a resolver esse problema desagradável agora mesmo. Logo mais eu espero receber um e-mail seu contando sua história de sucesso. Clique no botão abaixo e nos falamos muito em breve.